Boa noite, gente. Graça e paz. Aguardando aí o pessoal ir chegando. Para mais uma live da Juque. Seja bem-vinda, Luísa. Meu pastor Ziel já chegou aí na área também. Daqui a pouco a gente chama ele, Gabriel também. Deus abençoe, Biel. Meu querido amigo, presbítero Danilo, Deus te abençoe também, meu amado. Julinha, Deus abençoe, Julinha, em nome de Jesus. Vão chegando aí, gente. Yuri. Acho que o pastor lembra de Yuri, viu? Ai, Deus. De Yuri e de Júlia. Ai, glória a Deus. Roberta também, seja bem-vinda aí, Deus abençoe. Talita. Vão chegando aí. Rabino, falo com o Rabino. O Rabino é você. Ó, Yuri aí, pastor, falando em colé, pastor, Deus abençoe. Ai, ai. Se o pastor não estiver lembrando, Yuri e Júlia era aquele casal recém que tinha iniciado o namoro recente. Se eu tava ali na resenha, aquela. Ó, família Moura aí, Deus abençoe, sejam bem-vindos, meus amados irmãos aí da família Moura. Deus abençoe poderosamente. Temos acho que é um jovem aqui, Davi. Deus abençoe, Davi. Eu já vou chamar o pastor Ziel, porque de repente se entrar alguma ovelha dele, ele reconhece, né, e apresenta pra gente também. Olha ele aí, E nosso aí, meu pastor queridão, abençoado. E aí, pastorzão, tudo na paz? tá ouvindo bem? Muito bem. Ótimo. Eu aderi aqui o lance dos fones aqui, porque aí fica mais fácil, né? É, fica melhorzinho. Fica melhorzinho. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui também, se tiver barulho aí, você me Não, tá diz. tranquilo, tá tranquilo. É um Tá daqueles tranquilo. que é da fundação da igreja. A fundação, fundaram a igreja, coloca nesse ar-condicionado, aí tá aí, até agora. Ó, a Thalita tá perguntando se a gente combinou o look, que tá os dois com a roupa da mesma cor. Rapaz, isso tem acontecido. Eu fui fazer com o pastor André aqui, fui de verde, chegou lá e ele tava de verde. É transmissão, transamento de pensação, né? Transamento de pensação. A gente Ai, combinou ai. aí. É bênção demais. Glória a Deus. Desde já dizer assim, muito bom estar aqui com vocês aí. Para esse bate-papo vai ser massa. Estou compartilhando os links aqui para a turma, né? Vamos junto. Sim, sim. É... Vai compartilhando aí, gente. Vai avisando. Hoje tá tendo alguns eventos aqui na área. Aí a galera acaba ficando um pouco dividida, mas vai ser bênção. De qualquer forma, depois essa live vai ficar salva aí no IGTV e a gente vai estar espalhando aí para que outras pessoas sejam abençoadas, eu creio assim. Vai ser Massa. muito bênção, em nome de Jesus. E também tem uma galera que, meu pastor, tem jovem aqui que não tem Instagram, não curte, Que é isso, não rapaz? Esse usa. povo tá Já mais pensou? desatualizado do que eu. Mas Ai, isso é um ai. negócio sério, viu? Eu tava falando esses dias que os meus jovens, né? Dizendo assim, rapaz, eu sou mais jovem do que você, mais jovem do que você, não pode. Então a galera parece que, a geração Free Fire parece que se perdeu aí no tempo. Não sei o que tá acontecendo, não. Não sei o que tá acontecendo com esse povo, não. Aí eu Ai, digo a eles, rapaz, não posso ser mais jovem do que vocês de jeito nenhum. Não tem condições. não pode, não Não dá. pode. Estou aproveitando para compartilhar aqui para 1 milhão de pessoas aqui. E a Tentar fazer o galera. mesmo aqui também. É porque essa hora, Acla, entra 30 lives, né? Não, com certeza. Aí quando a galera. Acho que a turma tem preguiça de olhar quais são as lives, não vê a live da gente, às vezes. Tem gente que vai assim, não vi, cara. Tinha 30 lives, não foi até o final das barras de live aparecer. Né? Aí Foi. eu mando o link lá, não pode perder não, cara. Não É, pode perder. tô aqui espalhando esse link Isso. também. Tamo junto. Esse top.
Deixa eu ver aqui meus fãs. Olha aí, que chique. Eu já excedi o número 2 vezes. Junta aí. Tem excesso, eu não sabia nem saber. Tem 50. Já mandei 100, aí tá bom, né? Jesus. É até 50. Espalhando aqui também. Enquanto isso, Para você que está aí dizer... ouvindo, gente, chega junto também. Diga, pastor. Não, é até falar, enquanto a galera tá chegando aí, a gente vai entrar no assunto em si, falar uma besteira, né? Rapaz, eu fui muito bem tratado aí em Cruz das Almas, viu? Fui muito bem Amém, pastor. tratado, foi uma benção. Tanto no congresso que eu fui, né? No acampamento, isso foi em 2019. Foi no Foi mesmo 2019, ano. foi no mesmo ano. O acampamento depois eu cheguei para o congresso, né? O congresso na igreja. Conhece, ó, chegou ali uma ovelha, chegou ali uma galera ali, ó. Tá vendo? Deixa eu... Mariana, galera daqui, ó. Val é daí pertinho, Val é de Alagoinhas. Alagoinhas. tô vendo aqui. Mas foi bom demais. Comi demais, ri demais. Você tem Bênção uma. pura. Logo ficou um casal aí responsável por mim, né? Que foi a. Acho que Gabriela Canela. Gabriela e André, é isso mesmo. Gabriela e André. O povo vai dormir, gosta de sushi. Ó, o mundo é dividido em quem gosta de sushi e quem não gosta de sushi. Eu não gosto. E é pronto, a divisão é essa. Esqueça esse negócio de esquerda e direita. Quem gosta de sushi e quem não gosta. A conversa aí é essa aí. Mas eu entendo você. Tá. Peixe cru com arroz. Por R$ 100 realmente é para não gostar mesmo. Né? Justamente. Uma carninha bem assada, pastor. Sabe? Isso, Daquele verdade. jeito. Eu tô entendendo. Para comer um peixe cru é complicado. Viu? Ó, a Val ali tá perguntando qual vai ser o assunto. Ela vai gostar quando ouvir o assunto. Pronto. Meu amigo Anderson Deda, Deus abençoe, meu querido. Um abraço aí. Gente, vamos iniciar porque o Instagram não espera a gente, né? A gente tem um tempo limite aqui para uma live. Então, para quem está chegando aí agora, temos aqui hoje como convidado especial nosso querido pastor Zé Bezerra, ali da PIB Digital. Ele vai se apresentar melhor, mas ele já esteve com a gente aqui no acampamento da JUC no mês da juventude, né? E esses dias a gente fazendo as lives, eu lembrei dele. Digo, ó, vou convidar esse homem de Deus, né? E o tema que a gente vai estar abordando, a gente colocou como título assim, né? Alguns chamam de grupo de comunhão, outros chamam de PGM, como você queira chamar. Né? A gente colocou, porque como a gente chama aqui grupo de comunhão, então a gente colocou o tema assim, ó, grupos de comunhão, vida na vida em tempos de crise. Então a gente vai estar conversando um pouquinho com o pastor Ziel, né, que tem uma experiência também nessa área, e nesse momento ele já vai, no caso, já vai fazer essa abertura aqui, onde ele vai estar se apresentando, falando um pouquinho sobre de onde é que ele, para quem não conhece, né, de onde é que ele vem, um pouquinho da história dele, né, um pouquinho do ministério, depois a gente entra na temática mesmo em si. Então, fique à vontade, pastor, nesse primeiro momento para se apresentar para o pessoal e contar um pouquinho da sua história aí ministerial. Isso, pronto. Como eu estou falando de juventude, eu vou dar o destaque ao que a gente fez e faz na juventude, né? Eu sou de Pernambuco, sou do sertão de Pernambuco, da cidade de Exu, né? E trabalhei em Recife, morei muito tempo em Recife. Aquela coisa que você vai do sertão, vai do interior para a capital para estudar. Fui para Recife e me envolvi assim com a juventude da associação, juventude da igreja local. Fiz parte de banda de rock, gostava de rock, banda de rock evangélico e tal, e muita coisa com juventude. Entrei no seminário, me identifiquei, me preocupei com uma coisa. A minha geração saía da igreja, juventude. Você ficava até a adolescência na igreja, e quando chegava ali 14, 15 anos, a galera ia embora, e nos 23 a 25, às vezes ou mais de 25, voltava ou com filho, né, ou com um problema de droga, ou desempregado, ou com algum desacerto. E quando eu entrei no seminário em 2000, eu me preocupei muito com a minha geração, com a juventude. Então eu me envolvi com a Juventude Batista do Estado, com a Juventude Batista das associações que eu fiz parte, da igreja, e sempre com uma banda, com uma coisa, com... Isso que eu toco sanfona, né? A ideia eu não sou sanfoneiro. Não sou escritor, não sou sanfoneiro, não sou administrador, não sou nada, eu sou pastor, que aproveito todo o lance aí, toda a ferramenta. Valmir, que entrou aí, é um grande músico lá de Recife. Valmir, vai me entender do que eu estou falando aí. Toda essa coisa da música, a ferramenta é a música. O que a gente quer
pastorear pessoas, alcançar pessoas. Então, toda a contextualização possível para tentar alcançar a minha geração e impedir que a galera saísse da igreja, que esse era um problema da minha geração. Há 15 anos, 16 anos, a turma saía da igreja, né? E aí, por quê? Porque havia um choque entre a maneira de ser igreja e a geração. A geração da minha época não comunicava, não se comunicava, a igreja da minha época não conseguia se comunicar com a minha geração, com a juventude. E aí eu comecei no seminário a pesquisar assim, como é que a gente faz uma igreja, como é que a gente pode ser igreja de uma maneira que Jesus não seja chato, que a pregação seja agradável, que a gente queira. Eu queria ver uma juventude que tivesse assim, agarrada, fazendo as coisas, apaixonada, do jeito que eu era. Então eu me envolvi com a juventude estadual, Pernambuco, Jubap, que chamava, né? Com a juventude que tinha, não sei se é da época, Atla, mas tinha uma juventude na regional, Nordeste. Tinha um congresso a nível do Nordeste. Eu esqueci o nome. Nordeste eu não lembro não. Eu lembro da Recôncavo aqui e Bahia. Nordeste. E Bahia. Não, mas tinha um no Nordeste, que acontecia no Nordeste. E depois eu fui secretário da Juventude Batista Brasileira. Na época eu chamava Jumoc. Certo? E aí eu comecei a me preocupar com isso e a pensar como é que a igreja alcança essa juventude, né? Como é que essa juventude não se perde. E aí foi onde eu comecei a justamente entrar no assunto de pequenos grupos, porque o que faltava na juventude era pastoreio, aproximação, que não deixa de ser o que acontece hoje. Então o cara entra na igreja, a igreja tinha um corpo diaconal muito bom, a estrutura, um evento de juventude, uma vez um louvorzão que chamava na minha época, mas ela não tinha uma pessoa que trabalhasse com a juventude. A minha geração de juventude é que usava aquela calça rasgada lá embaixo, né, All Star, e a calça lá embaixo, deixando a cueca aparecendo, a geração dos Raimundos ou do MC, Racionais, essa coisa toda, uma galera meio pesada, meio esquisita. E aí o que acontece? O pessoal mais velho não conseguia se comunicar com a juventude e queria que nós, jovens, fôssemos iguais aos adultos. Então tinha um choque de geração. Então o que é que acontecia? Imagina um culto à noite onde tem 7 hinos do cantor cristão. 7 hinos do cantor cristão. Cada um com 3 partes e estrofe, né? E aquela coisa, liturgia bem pesada. E um cara de 15 anos, 16 anos, sei lá, 20, que é da geração da MTV, que tudo muda, é dinâmico, né? Cor, dinâmica, tal, visual, assistindo o culto. Então o que acontecia? A gente gostava do louvorzão no sábado, que era uma vez no mês. E aí o louvorzão no sábado a gente podia cantar videira, podia cantar aquele poporri de... Era videira em sol maior. Aí cantava videira, mesmo. Aí cantava um poporri de celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo que confia no Senhor, e o outro celebrar com júbilo. Aí depois, isso aí mesmo. Nosso celebrar a Cristo. Isso aí é uma revolução, cara. Isso não podia ser cantado domingo à noite na igreja, não. Era só no sábado, um louvorzão. A gente cantava videira aí com as mãos assim, videira, videira, videira. Então isso podia acontecer uma vez por outra, no acampamento. Acampamento a gente tinha que ir de calça. Então o que acontece? Aí eu comecei a pensar assim, como é que, no seminário ainda, eu comecei a estudar sobre discipulado. Ao olhar o formato de Jesus, como é que a gente faz para não perder a juventude? Para que cada adolescente, jovem que entra na igreja, não perder. E aí eu falo assim, não perder os filhos dos crentes, e não perder os crentes, os que se convertem. Alguém falou aí de Janires e Rebanhão. Aí é uma geração um pouquinho mais atrás, viu? Eu não sou dessa... Eu me identifiquei porque meu pai ouvia. Tô brincando aí, viu? Não sei nem quem é, mas... É o irmão Anderson. Ele é das antigas também. Eu sou da época de Angélica e Xuxa. Xuxa não, sei lá, Mara Maravilha. Essa época de Rebanhão. É isso mesmo. Então, e aí eu comecei a pensar assim, como é que a gente faz para contextualizar? Quando eu vou na igreja e toco sanfona, eu só estou dando um recado. O recado é, nós podemos contextualizar. Se eu estou no Nordeste e o forró é uma coisa que pega o Brasil todo, e eu sei tocar na cidade de Exu, eu tenho que tocar sanfona. Aí eu pego a sanfona, coloco no meio da rua, coloco pra galera. Porque o objetivo aí é dizer assim, tudo que não é princípio, né? Tudo que é estrutura, a gente pode pensar, melhorar e tal. A definição de
loucura, de insanidade, segundo Einstein, né? Uma pessoa tentar fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. E aí é onde vem na minha vida, como pastor de igreja, eu era pastor de juventude e tudo mais, a juventude muito impactante, a gente tinha, na igreja que eu pastoreei, como pastor de jovens, a gente chegou a ter um grupo de street dance, de 40 jovens dançando, imagina, sincronizados. Aí tinha um grupo chamado, o nome desse grupo era Kadoshi, aí eu tinha o ministério de Capoeira com Cristo, aí eu tinha o ministério de grafitagem, eu esqueci o nome, mas tinha lá o ministério de grafite, eu tinha um cara que é MC, um grupo que fazia rap na hora, e a gente tinha vários grupos de dança, então a galera que contextualizava. E um acampamento chamado Selvação, o nome, que era um acampamento de sobrevivência na mata. Levava a galera, você não levava nada, comida, nada. Tudo que você ia comer era lá, eram os policiais que tinham treinamento, levava a galera para a mata, e a gente alcançava muita gente que tinha dependência química com droga, porque o cara tinha que passar o final de semana sem usar droga, e era aventura, rapel e tal, não sei o que e tal. Então o que acontece? Então eu comecei a contextualizar, fui criticado por isso, e aí, mas era uma estratégia. Mesmo assim, as pessoas se convertiam, chegavam na igreja, e a pessoa não conseguia ficar na igreja. Por quê? Porque Deus não é bom? Não. Porque Jesus não é o cara? Não. Inclusive, só um dado para a gente, pessoal que está ouvindo, qual é o lance? Existe nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Eu acho que deve ter mais agora. E nós temos cerca de 40 milhões de desviados. Certo? No país de 200 milhões de pessoas, a gente tem mais ou menos metade que já passou pela igreja evangélica. Pela igreja evangélica. E aí, o que é que acontece? Estão dizendo aí, não aprende isso não, né? O que é que acontece? O que é que acontece? A gente tem, ou seja, há uma igreja fora da igreja do tamanho da igreja. Essas pessoas continuam crentes em Jesus Cristo, mas elas não caminham mais com a comunidade. E como elas não caminham com a comunidade, aí eu não quero discutir salvação, enfim, ou não, porque a salvação não depende, pela fé, né? A gente não pode dizer o que é que vai acontecer com essa pessoa, se ela volta, se ela não volta. Se ela se afastou da igreja, morreu, ela vai para o céu, que ela não pode se afastar de Cristo. Mas, enfim, as pessoas ficam fora da igreja, se elas são crentes em Jesus Cristo, elas estão salvas, mas elas têm uma vida aqui fora do propósito de Deus. Então, a pessoa que está vivendo hoje fora de uma comunidade, está fora do que Jesus falou. Permaneçam juntos até que eu venha. Continue firmes e perseveravam na doutrina dos apóstolos, de casa em casa, partilhando pão, comunhão e tudo mais e tal. Então, o que é que acontece? A minha agonia, a minha preocupação é assim, como é que a gente faz agora? Uma dificuldade era atrair as pessoas para a igreja. As pessoas vêm. Mas quando chega na igreja, vem pedófilo, vem o cara com problema, com dificuldade com a luta com o homossexualismo, vem o cara que é mentiroso, vem o cara que é preguiçoso, vem o cara que é drogado, vem o cara que é cachaceiro, vem a menina ou o menino que tem uma vida sexual estragada, deturpada e sofre com isso. Tem o cara que vem com os pais divorciados e tem tendência depressiva e desempregado, tudo isso. E aí quando chega aqui, e outra coisa, vem o transexual, transgênero, que é uma discussão pesada, vem o travesti, que se converte e frequenta a igreja, e como é que a gente faz para cuidar dessas pessoas? Esse é o lance. Entrou aí também aqui, ó, Hilton, um seminarista aí, só para dar uma valorizada, viu, Eca? E Igor Bonan, ele é o cara, é uma lenda aí do Rio de Janeiro, de juventude. Andei com ele na época da Jumoc, não vai me deixar mentir aí. Muitas histórias, muita resenha. Isso aí é um dinocrente. É um crentossauro. Isso deve ter uns 80 anos de evangélico, né? Hilton se formou de seminário, foi meu aluno há uns 2 anos atrás, mas já é pastorzão aí, tá formado aí. Viu? Eu tô falando aí, a gente vai... Pronto. Formou. Sim, pastorzão. Então, e nessa caminhada aí, dentro de todos esses desafios, né, que o senhor
encontrou trabalhando com juventude, com igreja, né? Esse choque de gerações que realmente é algo que sempre foi problema, e se a gente não se preparar, se prevenir ou tomar algumas Isso. medidas hoje, vai continuar sendo, né? Verdade. Eu falo porque hoje eu olho, se a gente olha para os jovens mais novos, os adolescentes, se a gente não tiver cuidado, a gente já começa a olhar atravessado, né? E não é assim. A gente precisa ter fazer essa transição, né? Verdade. Sem perder nos relacionamentos. Isso. Né? Relacionamento. Tanto trabalhando com os próprios jovens e adolescentes, a importância de comunicar com a outra geração, mas a Isso. outra geração também comunicar com a geração de cá. Então tem que... Mas nesse Verdade. contexto aí, né? Em todos esses desafios, o senhor começou a trabalhar com PGMs a partir de que momento aí? Como foi que isso foi entrando nessa celeuma aí para ajudar a resolver esses desafios, né? Eu tive um primeiro impacto, porque o que aconteceu? Eu ganhei um livro chamado Pequenos Grupos e o Crescimento da Igreja. É um livro que eu recomendo, do Poyang Cho. Foi a Juerp, a Junta de Missões, que traduziu Pequenos Grupos e o Crescimento da Igreja. Poyang Cho tem a maior igreja do mundo, foi pastor da maior igreja, fundou a maior igreja do mundo na Coreia, quase 1 milhão de pessoas. Entregou a igreja há uns anos atrás, 50 anos de ministério, mais de 1 milhão de pessoas na igreja local, só na Coreia. Fora o impacto dele no mundo. E eu li, comecei a ter um choque, porque eu nunca tinha pensado numa igreja que alcançasse uma cidade. Depois eu comecei a ler um material, ouvi umas pregações de grandes pastores, como por exemplo, que estavam com uma dinâmica totalmente diferente. Eu era membro de uma igreja de 150 a 200 membros. Né? A maior igreja da gente lá era a Igreja Batista da Capunga, lá em Recife. Eu nunca tinha visto igreja maior que essa. E aí, igreja evangélica, né? E aí, de repente, eu ouvi o pastor Armando Bispo, lá de Fortaleza, falando sobre pequenos grupos lá no seminário. A igreja de Armando Bispo, na época, tinha uns 2.500 membros. Estou falando de números. O pessoal que está me escutando, assim, número cada número significa uma vida. Então, não é aqui numerologia, não é a ênfase só no número, não. É no impacto de uma igreja, de um ministério. Hoje a igreja do pastor Armando tem 7.000 pessoas, 7.000 membros lá em Fortaleza. E eu vi e fiquei assim, como é que uma igreja tem 2.800 membros? Isso não é possível. Depois eu ouvi o pastor Estevão Fernandes, que é lá da PIB João Pessoa. E comecei a me apaixonar por esse negócio e pesquisar. E em Recife, assumi uma igreja com 60 membros. 60 membros, uma igreja antiga, 50 anos, 60 membros. E nós começamos a implantar um processo de discipulado. A minha busca, a minha liderança, sentei com a gente precisa mudar. Porque o que é a igreja? O que era a juventude? O que era a igreja? Era assim, culto todo domingo, acampamento de carnaval, aniversário das mulheres, congresso, sei lá, dos homens, do círculo de oração, Natal, cantata de Natal, cantata de Páscoa, ou seja, retiro de inverno, retiro de verão. Era esse programa que a gente conhece há muito tempo. Mas é o que eu chamo de, às vezes, enxugando o gelo. Tá? Eu estou falando aqui, o pessoal às vezes não se ofende de outra igreja que está ouvindo, mas assim, você passa 20 anos fazendo a mesma coisa. Virada do ano, Natal, cantata e tal, mas a gente perde mais pessoas do que ganha. A gente ganha a pessoa e a pessoa sai. A porta de saída da igreja é maior do que a de entrada. A pessoa entra 2 e sai 10. É uma coisa estranha. E aí, o que acontece? E às vezes, Deus está movendo uma onda espiritual, alcançando as pessoas dele, mas a gente não consegue, como igreja, se fortalecer e crescer. E eu quero dizer uma coisa a você, uma igreja, uma juventude, por exemplo, de 100 jovens, numa igreja, tem muito, muito mais impacto do que 10 juventudes de 10 jovens em igrejas separadas, por causa da mesma visão, mesmo recurso, mesmo impacto, né? Assim, todo o impacto. Então, o que acontece? E aí eu comecei a pesquisar isso e chamei a liderança para a gente se aprofundar. Então, o que é que eu descobri? Que nós temos uma igreja de eventos. Então, o que é que a gente faz? Juventude, todo sábado, ou não sei como é que é aí, mas fazer todo sábado, ou uma vez no mês. A gente começou a fazer eventos maravilhosos, gastando dinheiro, a juventude vinha, mas os problemas reais, semanais, as pessoas continuavam com eles, sem crescer, sem formação de líderes. Aí a gente começou a estudar isso.
E a nossa igrejinha lá, de 64 membros, foi crescendo, crescendo, através dos pequenos grupos. Nós aprendemos a usar os pequenos grupos. Lígia está falando aí, por exemplo, ela falou falta de unidade e acolhimento. Ou seja, esse era um problema. Não é o pequeno grupo, vamos dizer assim, o pequeno grupo é uma estrutura dos princípios. O que é que a gente aprendeu primeiro? Que nós éramos uma igreja de eventos e nós precisamos passar a ser uma igreja de relacionamentos. A palavra-chave na nossa geração, para a nossa juventude, é amor. Nunca, nunca, eu concordo, viu, Lígia? Lígia tem 39 anos, que eu concordo. Lígia Fonseca, 39, deve ter 39 anos. Eu concordo. A juventude nunca foi tão só, nunca foi tão solitária. A galera, por exemplo, fica falando da juventude que fica jogando Free Fire, mas você sabia que lá no Free Fire o cara se comunica, ele tem amigos lá, que jogam com ele, que não sei o quê. Às vezes é um ponto de comunicação lá. Eu não estou dizendo que deve jogar. Eu estou falando que o link é outro. O pessoal diz assim, pastor, prega aí contra o Free Fire, mas o menino não tem relacionamento com os pais, não tem amizade, o pessoal da igreja, a galera da igreja não envolve ele, não tem relacionamento. E ele está lá jogando, porque é onde tem lá o jogo, os amigos. Ele passa 8 horas, 10 horas jogando. Teve uma mãe que me procurou e disse, pastor, meu filho não sai dentro do quarto, se eu podia agora, na quarentena. Tá tudo maravilhoso para ele. Ele está dentro de casa, com internet boa, e com o celular ligado direto, e está jogando, porque dentro do quarto só sai para comer. E aí eu disse, vai fazer o quê? Qual é a saída? A solidão, a falta de amor. Quantas igrejas já dividiram, já racharam? Quanta gente já foi embora por falta de amor? E aí não é assim a culpa de uma pessoa. É a maneira de ser, de organizar a juventude, de organizar a igreja, o sistema que não favorece. Então a gente tem uns paradigmas. E o primeiro paradigma da gente foi o amor, foi o relacionamento. Então a gente começou a amar as pessoas, a viver amor entre nós. E aí foi um problema, porque a nossa liderança era uma liderança ferida entre si. A liderança era uma liderança que tinha mágoa de 20 anos. E não dizia. Porque não tinha espaço para dizer. Por que não tinha espaço para dizer? Porque não tinha... Você podia ser mal interpretado. Então a gente fez um grupo, começou a trabalhar. E aí nós fomos aumentando para 3, tendo saúde. E essa saúde foi atraindo outras pessoas. E a gente foi de um grupo para 3, de 3 para 7, de 7 para 12. Quando chegou em 12, nós tivemos um problema. É que não é a quantidade de pequenos grupos, ou de grupos de comunhão, ou de células, o que você chamar, que é importante. Mas a quantidade de líderes e de discipuladores que entenderam a visão, que se capacitam e se lançam se comprometem para ganhar outras pessoas. Então a gente começou a implodir de 12 para 10 para 9, até a gente corrigir esse negócio. Então, tinha um pequeno grupo, mas o líder do pequeno grupo era intrigado de outra pessoa. Então o valor não foi. Os valores não aconteceram. O mais importante não era a quantidade de grupos, mas a quantidade de pessoas restauradas, vivendo essa visão de amar, de abençoar as pessoas, sabe... Esse negócio é tão sério que eu tenho inveja gospel. Até hoje, de um colega de infância, que tem até meu sobrenome, chamado pastor Arthur Pereira, que ele começou uma igreja, ele pegou uma igreja antiga e fez a transição igual eu fiz. Só que ele conseguiu acertar. Eu tive um problema lá porque eu tive uma estafa. A igreja cresceu e eu não... Era a primeira vez que eu fazia isso, a gente estava aprendendo e eu assumi... cresceu muito e eu fiquei sem gente e acabei tendo que entregar a igreja para o meu discípulo lá, para o meu pastor que me auxiliava, e passar um ano fora. Por isso que eu estou na Bahia. Eu tive que passar um ano fora e depois para poder descansar, para poder não infartar, como diz a história, né? Porque eu sobrecarreguei, até porque eu estava aprendendo. Eu abracei muita coisa, muita mudança, né? E aí quando eu não quis voltar, eu preferi vir para receber um convite para aqui para a Bahia e vir para cá, porque Deus orienta a gente, né? Mas o que é que acontece? Esse pastor conseguiu. A igreja dele, eu tenho uma inveja branca, uma inveja gospel de você. Porque o nome da igreja dele é Igreja do Amor. E não tem um outro nome mais impactante
Eu disse, rapaz, eu queria copiar, nem posso mais. Porque ele botou Igreja Batista do Amor, depois retirou o Batista, ficou Igreja do Amor. E a igreja hoje é enorme, tem impacto a nível nacional, lá em Pernambuco. Então o que acontece? E a gente foi, depois eu consegui corrigir, a gente foi para 15, 20, 22, e aí foi entrando na casa das dezenas, né? Então você sai de 60 pessoas para 350, 400 pessoas desse raio de ação. Foi aí onde eu tive um problema, e entreguei a igreja, passei um ano sem ser presidente da igreja, depois eu decidi para poder, né, fazer terapia, se cuidar, porque o processo, eu não tinha muita gente para me ajudar. E aí eu comecei a implantar, e eu perdi o controle. Isso é um problema também. Começou a vir muita gente, e quanto mais ele é dado, mais é cobrado. Então, muitos problemas, muitas crises, eu não sabia resolver. Eu fui pioneiro, eu ajudei muitos pastores na transição. Tem pastores que eu ajudei que hoje tem um impacto muito grande nas cidades deles, né, com a juventude, com tudo, mas eu entendi que foi tempo de Deus. Deus disse assim, eu vou quebrar antes que quebre. Aí eu parei, vim para cá, e aí nós recomeçamos o processo aqui na PIB Digital 1. Então, é a ferramenta que é bíblica, os princípios de discipulado de pequenos grupos, que mais causam impacto, que mais conseguem segurar, assim, manter as pessoas e produzir frutos. Porque não é só a escola bíblica, não é só o domingo à noite, não é só a quarta-feira à noite. Imagina que cada pessoa na igreja tenha um discipulador ou discipuladora, homem, mulher, mulher, né? E aí, quando eu falo discipulador, não estou falando necessariamente de classe de aula, de sala de aula, mas de gente que caminha. Você imagina, cada jovem que entra na igreja tem uma pessoa que vai ser responsável por ela, e ela não vai se sentir só. Quando ela falta o culto, a pessoa pergunta, e aí, o que aconteceu com você? Sentir sua falta. Quando ela estiver triste, a pessoa já está lá. Quando ela estiver precisando de alguma coisa, se ela não puder ajudar, ela pode mover o grupo, dizer assim, gente, a gente precisa ajudar. E aí a pessoa, faltou a escola bíblica, aí vem cá e ministra na vida dela, olha, é necessário, porque a gente precisa cumprir o ID, a gente precisa crescer na palavra, e ela anda junto. Então ela não só aprende pelo ouvindo o pastor, que é importante, importantíssimo, né? Não pode faltar, mas na prática lá, certo? Na prática lá, a pessoa vai mostrando na vida dela, né? Pastor Onésimo, Deus te abençoe, prazer estar com você aí. Então, é a ferramenta que eu mais vi de impacto na igreja. E tem uns dados. As 50 maiores igrejas no mundo são em pequenos grupos. E eu não digo só as maiores, mas as que mais crescem. Porque a questão não é você observar uma juventude ou uma igreja grande. Porque ela pode ser grande há muito tempo. Mas é o processo de crescimento. E quando eu falo crescimento, eu falo quantitativo e qualitativo, né? É inevitável que, se houver qualidade, vai crescer. Né? Vai crescer. Então, eu estou dando desconto porque o pessoal pode dizer, o pastor está falando só de número, mas olha, gente, ninguém, vamos ser sinceros aqui, ninguém, a gente tem essa medida, a gente chega no culto, chega de um culto em casa, sua mãe ficou em casa, fala assim, e aí, como é que foi o culto? Aí você fala, pai, foi benção, mas tinha pouca gente. Essa coisa do muita gente e pouca gente, né? Ela valida um pouco tá funcionando. Você faz um evento de jovens toda sexta-feira. No primeiro vai 50, no segundo vai 40, no terceiro vai 30, no quarto vai 10, aí no outro vai 5, no outro tá só você e a banda. O que você vai fazer? Eu vou cancelar, não está funcionando. Né? Não está funcionando. Então eu estou falando assim, eu estou dando essa palavra porque quando a gente fala de crescimento de igreja em número, aí tem gente que fala, só pensa em número e tal. E exatamente, tem inclusive um livro da Bíblia chamado Números. Cada número, cada número para mim significa uma vida. Então eu não vivo na numerologia. Eu não vou conversar com vocês perguntando assim, Acla, se você não tiver 400 jovens, a gente não conversa. Não. Se você tem uma juventude com 20 jovens, tudo bem, mas a minha preocupação é, o que é que você está fazendo? Tem dois tipos de igreja ou de juventude hoje. Uma, vamos dizer assim, se a igreja tem 50 membros, esse não é o problema. Ela pode ter 50 membros hoje, mas qual é a relevância dela, ou o impacto na cidade, na sociedade? O que é que ela está fazendo? Porque ela pode estar dentro do critério daquela história do bambu, né? Bambu chinês. Tem um bambu
né, que ela cresce, é uma árvore que cresce 1 metro. Ela vem, cresce 1 metro. E ela passa quase 5 anos com 1 metro. Você pode colocar adubo, pode colocar fertilizante, pode colocar no sol, pode clonar. Ela não passa de 1 metro. Depois de 5 anos, ela cresce 5, mais 10, 15, 20, até 30 metros em 6 meses. O que é que essa árvore estava fazendo? Criando raízes. Então, tem igreja que está criando raiz. Está ali trabalhando devagarinho, né? Como você compartilhou comigo mais cedo, talvez seja o momento de vocês, criando raízes, falando da juventude, né? A igreja aí, ela é uma bênção, acompanho, inclusive, me apaixonei aí pelo pastor, pelo ministério de vocês, e acompanho aqui os cultos, as programações, as ações da igreja. É uma igreja que tem um impacto na cidade. Mas essa coisa do crescimento desse trabalho, eu não conheço ministérios fortes e em crescimento, que estão vivendo assim, verdadeiros avivamentos, que a base não seja relacionamentos, amor, pequenos grupos, discipulado. Falando de coisa que está movendo, pulsando, entendeu? Pulsando. E digo a você, as pessoas esperam avivamento, o sinal de avivamento serem os dons. Lá, a pessoa falar língua estranha, fazer curas, fazer coisas miraculantes, voar, fazer uma oração para uma pessoa gorda e ela ficar magra. Eu estou até procurando esse dom aí. Se aparecer esse ser humano aí, se aparecer aí, viu? Pastor Gilson, homem de Deus, está aí também. Homem de Deus está aí na live. Se aparecer essa pessoa aí que ora e a pessoa emagrece, eu estou aí, viu? Não é isso. Não são as evidências. Os sinais dos avivamentos não são os dons. Gabriela está ali, ó. Gabriela, não, você é fitness, viu? Não são os dons, esses milagres, essas manifestações. Não. O avivamento, o pré-requisito do avivamento, assim, a característica de um avivamento é o amor. Amor sacrificial, amor radical, amor firme. Se você olhar a história da igreja primitiva, é amor. O ministério de Jesus é amor. Ao longo dos avivamentos, você vai ver gente que ama. Ao avivamento wesleyano, na Inglaterra, os livros de história seculares, os historiadores seculares, reconhecem que o fato das guerras, das guerras e pestes que assolaram a Europa, terem acontecido após o avivamento wesleyano, diminuiu o impacto negativo, porque o John Wesley alcançou cerca de 100 mil pessoas, que deu origem à igreja metodista. Mas ele tinha 10 mil pequenos grupos, mas eram 10 mil pessoas com amor. Então, quando aconteciam as guerras, quando aconteciam as pestes, as pessoas partilhavam, abençoavam, cuidavam, sabe, sem esperar nada em troca, pelo amor do evangelho, pelo que acontecia na igreja primitiva. Então, a gente está precisando de uma geração, a gente está vivendo uma geração de inutilidade, de futilidade, assim, de perdida. Parece que a geração está perdida. Perdida mesmo. E agora, com a pandemia, a gente vê as pessoas perdidas. Essa quarentena, por exemplo, ela definiu. Eu tinha gente na igreja que era crente fake. Ela frequentava porque era legal. Na hora que deu a quarentena, ela sumiu. Falando sumir assim, de mandar uma mensagem, de oração, de lá na live. Ela só aproveitou e desapareceu. E eu tenho gente que não falava na igreja, não pregava, não cantava, não servia, que na hora que veio a quarentena, ela está aí conectada, lendo a Bíblia, compartilhando, participando das lives, pregando o evangelho, participando de um momento de oração, me perguntando, pastor, tem um livro aí? E eu fiquei assim pensando, gente, quem é essa pessoa, né? Quem são essas pessoas? Então, o que aconteceu, né? Então, o que acontece? A gente está no mundo assim, gente, a gente tem uma crise de voluntariado na igreja, a gente tem adolescentes precisando de orientação, de discipulado, tem meninas, pelo índice de família de divórcios, eu vi uma pesquisa há um tempo atrás, que cerca de 60% dos casais se divorciam nos primeiros 2 anos, até 2 anos depois do casamento. Há um índice de divórcio. E aí, assim, várias crianças que têm o impacto do divórcio dos pais sobre elas, meninas com
com codependência emocional, que não conseguem ficar sem namorar por causa de uma crise com relação ao pai. Meninos, homens também que não conseguem deixar de usar algum tipo de droga ou entorpecente porque ele teve um problema aí com os pais e tal. E além de outras coisas de ordem sexual ou emocionais, né? Gente assim, pirada mesmo, e que não tem uma orientação de dizer assim, ó, procura um psicólogo, vá lá. E as pessoas acham que psicólogo não é... Quem vai para psicólogo é doido. É doido é quem não vai. Porque quem vai se cura. Tem tratamento, toma remédio, se cuida. Quem não vai é que é doido. Acaba que é doido é que ele não vai. Recomendo isso aí. E além do que Deus abençoa, mas Deus também preparou, que você deve orar e tal, mas Deus preparou médicos especiais, né, pessoas especiais para ouvir e orientar. Então o que acontece? A gente tem um monte de gente que está precisando ser cuidada, que está precisando ser pastoreada de perto, que está sozinha dentro da própria igreja. A pessoa está sozinha dentro da igreja. E aí o que acontece? A gente não tem uma estrutura preparada para amar essas pessoas. Ou seja, a nossa conversa aqui não é sobre o nome do pequeno grupo, se é célula, se é pequeno grupo, se é grupo de comunhão. Não é sobre que dia funciona. Não é sobre, sabe, como é que é, se é homem, se é mulher, se a pessoa tem que ter curso de pedagogia para... Não. A nossa conversa aqui é sobre uma estrutura que faça com que as pessoas sejam cuidadas, não só alcançadas, mas cuidadas. Quer ver uma coisa? No mundo de hoje, se a igreja não tiver ministério de evangelismo, as pessoas vêm para a igreja e se convertem. Aquele ministério de evangelismo que ia lá na rua, se você tirar, não tem ministério de evangelismo, nenhuma ação evangelística durante o ano. A pessoa vem para o culto, assiste o culto e se converte. Então, e a gente tem todas as ferramentas, a gente tem internet. Agora, depois dessa pandemia, toda a igreja agora tem um canal de TV, né, no YouTube. Sabe, eu sei que a PBI já fazia, a minha igreja já fazia transmissão. Mas tem igrejas que nunca pensaram nisso e agora estão fazendo, os pastores estão se adequando. Depois da pandemia, certamente muita gente vai transmitir. Então as pessoas têm um link, mandam um link, postam. Agora não é só David Leonardo e Cláudio Duarte que vai postar vídeo de 1 minuto aí para a pessoa botar no status. Agora é qualquer pastor, qualquer líder pode fazer isso. Nós temos várias ferramentas. Bíblia, aplicativo e tal. Mas as pessoas permanecem, o evangelho, Jesus se materializa, Jesus se torna real na vida das pessoas quando elas são amadas. E alguém só consegue amar quem recebeu amor. Então, quem recebe o amor de Cristo e conhece o amor de Jesus, ela deve ser uma pessoa amável. Ela aprende a amar as pessoas, a cuidar das pessoas. E aí eu vou dizer a você, uma pessoa que entra na sua igreja e ela é amada a despeito dos problemas, das crises, das tatuagens, dos piercings, das confusões, dos nós. E ela é amada, e amada digo assim, de verdade. Ela é amada, mas ela é confrontada em amor. Ela não é amada naquele negocinho de passar a mão, né? Na cabeça. O pessoal cantava antigamente, olhar com simpatia o erro de um irmão. Olhar com simpatia, teu tempo também não, né? O erro de um irmão. Aí o pessoal cantava isso e olhar com simpatia entendia-se assim. Olhar com simpatia não mexe com o irmão não, o bichinho, né? O bichinho, deixa pra lá. Não, olhar com simpatia é dizer assim, o erro do irmão, a gente precisa confrontar em amor, com discrição. Pecado público se trabalha publicamente. Pecado particular, particularmente. Deixa eu dizer para você. Um camarada que frequentava a nossa igreja atirou em outra pessoa. Ele atirou. Ele foi provocado numa briga, apanhou de 3 homens. Ele perdeu a cabeça, pediu para um parente dele trazer uma arma e foi lá e atirou. Foi lá onde o rapaz estava, achou onde o rapaz estava. No meio de um bar, atirou no rapaz. E aí, quando ele chegou em casa, ele levantou a placa da moto para ninguém ver. E quando ele chegou em casa, que passou a raiva, ele ligou para mim. Que aí Deus tinha que intervir, né? Aí ele liga pro pastor. E aí eu fui lá conversar com ele. Na hora Vem de desarmar atirar, essa bomba aí, pastor. ele podia, antes de atirar, disse, pastor, eu tô com vontade de atirar. Eu digo, rapaz, vamos calma aí. Mas ele atirou no cara e foi para casa, entrou na crise, teve febre emocional e ligou para mim, pastor, não sei o que é que eu faço.
pelo seguinte, ele ficou com medo de alguém ter visto a placa, e a placa tinha o endereço da casa dele, e ele tinha uma esposa com uma criança recém-nascida. Aí ele me procurou. Quando eu cheguei lá, o que é que eu fiz? Eu ouvi o que é que aconteceu, liguei com o advogado da igreja para nos orientar, porque tinha um crime, né? Era um crente que estava arrependido, mas tinha um crime, perdeu a cabeça, tinha um crime. É Pedro que arrancou a orelha do homem lá. Arrancou a orelha de Malcolm, né? E agora, faz o quê? E aí nós, pastor, você vai me entregar? Eu disse, não, cara, vamos aqui conversar. Chamou um advogado, aquela coisa toda, e a gente foi orar e trabalhar e tal. Rapaz, até hoje, ninguém sabe. Eu estou falando aqui, eu passei por várias igrejas, ninguém sabe de que igreja foi. O que aconteceu? O advogado disse assim, ó, eu fosse você, como foi considerado uma defesa, porque você estava em estado passional. E o advogado deu a orientação e mandou ele na delegacia. Ele foi na delegacia, se apresentou e foi responder tudo. O que aconteceu? O rapaz não morreu. Ele descarregou, estava nervoso, atirou, mas não matou o rapaz. E na hora que ele foi atirar, ele disse assim, eu vou atirar em você para você entender que não se bate na cara de um homem. Ele estava num momento muito tenso da vida, tinha acabado de nascer uma criança, estava trabalhando muito e ele estava com assim, naquela tensão. E a primeira coisa que ele fez foi se afastar da igreja, porque ele estava trabalhando demais. Então ele estava o que a gente chama de na carne, que é o mesmo estado. Se você estudar a história de Pedro e for observar Pedro é um cara que está na carne, ele vem se afastando das coisas, né? Quando ele corta a orelha de Malcolm ali, era a última dele já. E aí o que acontece? A gente eu tratei isso com ele, que foi uma coisa que ninguém soube na cidade do Recife, quem era ele. A igreja não soube. Ele foi tratar, respondeu, o rapaz melhorou. Era um crente também, que estava na carne. E o Espírito Santo fez um trabalho lá e ele, enfim, foi perdoado e resolveu o negócio, tal. Mas eu estou falando o seguinte, é que a gente da igreja não tinha esse espaço, às vezes as igrejas não têm esse espaço de sigilo, da preocupação não ser com você, né? Ser com você. Alguém me procura e faz assim, pastor, eu descobri que o marido da irmã fulana está adulterando. Certo? E agora? O que é que a gente faz? Agora eu vou lá, chamo o irmão, confronto ele a amor, como diz a Bíblia. Se alguém pecar, vai lá até ele, chama o irmão. E se o assunto é particular, a gente trata particularmente. E vamos ensinar o irmão. Vamos tentar trabalhar com ele, trabalhar a vida dele aqui e tal. Quantas pessoas que têm problema com homossexualismo, que eu conheci na igreja, que eu tratei em gabinete, fui conversando, batalhando com ele a luta, e a igreja não sabia, e as pessoas não sabiam, a gente amando, cuidando, só sabiam as pessoas que precisavam saber, né? Precisavam trabalhar. E agora, diante do arrependimento, diante do quebrantamento, o único problema com a igreja, que acho que é o pecado, que dificulta a pessoa permanecer na comunidade, é o orgulho. É o orgulho. Porque ela não quer esse amor, né? Ela não quer esse cuidado. Então, quando ela não quer crescer, não quer mudar, esse é o problema. Ontem, uma ovelha... A gente tem sempre aqueles discípulos que também perto da gente, percebe quando a gente está triste, quando a gente está cansado, né? E ontem, eu fiz uma live na quarta, quando foi ontem, madrugada, uma ovelha chegou e disse assim, pastor, eu senti que o senhor estava meio triste, meio abatido, mais do que o normal. O senhor já tem o olho morto de sono, eu não durmo, né? Não tem problema para dormir. Mas o senhor está assim meio triste, tal. Aí, no primeiro momento, eu disse, não, é sono, final de mês, sono, essas coisas todas. Pandemia. Mas depois, eu disse assim, rapaz, que legal, né? Aquele discípulo, aquela pessoa que está perto de você e percebe. Aí o Espírito Santo falou, fala com ela. Eu falei, rapaz, eu estou mesmo, estou triste, mais do que o normal, estou preocupado e tal. E comecei a falar mais ou menos dos motivos. Mas o principal motivo, no ministério pastoral, que causa na gente tristeza, eu acho que teus pastores estão aí, pastor Gilson, inclusive outros pastores estão assistindo, vão concordar comigo, não é o discípulo que tem um problema, um pecado, um erro, uma falha e tal. Porque todos nós temos um mau hábito, um vício, algo que precisamos melhorar. Então nós vamos caminhar juntos.
Nós vamos criar juntos. Alguém já ilustrou assim que evangelismo ou discipulado não é nada mais do que um mendigo chamando o outro para ensinar onde é que está o pão. É só isso. Eu não sou melhor que ele, eu também sou mendigo, só que eu sei onde é que está o pão. E eu digo assim, mano, vamos lá que a gente come. Né? É só a gente ler Evangelho Maltrapilho. Já dei 3 dicas de livro aí. O Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning. Né? E aí, o que é que acontece? Esse amor, esse cuidado que fica entre a gente, que a gente vai cuidando aqui sem espalhar para as pessoas. O orgulho, ou seja, qual é o problema desse discípulo? Não é ele ter a crise, ele ter o problema, ele ter a luta. O que causa uma tristeza no líder, no pastor, no discipulador, é quando a pessoa não quer. A pessoa não quer. Quando a pessoa diz assim, não, eu não estou afim, ele joga pro alto, e sai, se afasta, e tá longe, não quer, e se ausenta. Essa é a tristeza. E aí eu me apaixono muito, eu fico muito apaixonado quando uma juventude, você falou que é mais ou menos uns jovens solteiros, né? Jovens solteiros, uns 40 jovens, né? Quando você me disse isso, eu fiquei assim, eu fui no acampamento, tinha uns 100, né? O que aconteceu? Diminuiu, mas é porque são os adolescentes, tá? Os 40 jovens. Você imagina 40 jovens formando 4 pequenos grupos, sendo amados, sendo nutridos, sendo cuidados e treinados para discipular outras pessoas, um a um. O impacto disso numa cidade. John Wesley disse uma frase, quem tiver sem ideia aí para colocar no stories, aí no status, anote o que eu vou dizer. John Wesley diz assim, me dê 100 homens que não temam nada senão o pecado e eu mudarei o mundo. 100. John Wesley foi uma pessoa que teve 10 mil pequenos grupos. De mais ou menos de 10 pessoas. O impacto dele de alcançar pessoas fazendo parte de uma comunidade foram de 100 mil pessoas. Eu estou falando demais, você pode intervir aí. Não, achei. Vai falando, a gente vai só absorvendo. Isso. Né? Isso. Mas nesses minutinhos que faltam, pastor, tá perto aqui de uns 8 minutos. Infelizmente, essa 1 hora passa muito rápido. Né? Mas eu queria que nesse instante final, né, o senhor falasse um pouquinho também, né, sobre o impacto que, assim, fora tudo que já foi falado aí, né, mas assim, o impacto que isso vai gerando na vida de quem resolve, não, eu vou chegar ali, eu vou me aproximar, porque tem essa parte de você ir, de você abraçar, mas como o senhor falou, né? Tem gente que diz, eu não quero não. Né? E aí, essa pessoa, realmente, aí eu compartilho disso, é o que mais dói, quando a gente oferece ajuda e a pessoa não quer. Às vezes você vê a pessoa ali caminhando, tomando um rumo que ela vai se estraçalhar toda, e você sabe que ela vai se estraçalhar, você tenta avisar, ela diz, não, eu quero esse caminho aqui, e acho que isso realmente é o que dói mais. Mas... para a gente fechar, né, dar uma palavra final aí sobre por que a gente deve abraçar essa causa, que a gente deve... Eu não falo do modelo, mas do princípio. Do princípio. Independente de se é célula, se é pequeno grupo, se é... Mas essa coisa de se relacionar e de entender que nós fomos chamados, ontem eu estava falando com alguns aqui, né, da diretoria da juventude, falando com eles, nós somos chamados para deixar uma marca, não é para fazer uma tarefa, né? Tem um livro de Josué Campanha que ele fala sobre isso. Ele diz, o líder, a função dele não é desempenhar uma tarefa, mas é usar a tarefa para deixar uma marca. Exatamente. E ontem nós estávamos falando sobre isso. Então, abraçar essa causa para que a gente chegue nisso e verdadeiramente entenda que essa função de discipular, de ser útil no reino, não é de um líder, não é de um pastor, de um ministro tal, mas é para todo cristão. Exatamente. Um líder da igreja, um membro da igreja, que não frequenta escola bíblica, ele é membro da igreja, mas ele não frequenta escola bíblica, ele não participa dos encontros de homens, ele só frequenta o culto, domingo à noite, às vezes vem na quarta, e ele não perde o culto de ceia, nem Páscoa, nem Ano Novo.
Esse é uma ovelha que eu tenho, um perfil de ovelha que eu tenho. E um dia eu estava falando assim, meio pregando, e falando assim, irmãos, vamos lá, pastor Eri tá aí, homem de Deus, estudou comigo, homem de Deus. Lá de Pernambuco, lá do interior de Pernambuco, eu vou lembrar a cidade já já. Homem de Deus, pastorzão, aí também trabalha com juventude, ele é auxiliar, o pastor dele é o pai da igreja, é o pastor da igreja, o pai dele, e ele é quem lidera lá a juventude, faz homem de Deus. Eu estava pregando assim, dizendo, irmãos, a gente precisa mudar. Aquela pregação que o pastor está no púlpito domingo, dizendo assim, a gente precisa da ajuda da igreja e tal. Quando chegou na terça-feira, no gabinete, esse irmão entrou, abriu o talão de cheque e disse assim, pastor, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ajudar aí no projeto que o senhor quer para a igreja? Abriu assim, pegou o talão de cheque, pegou caneta, diga quanto e para quando. Aí eu disse assim, você tem 1 milhão, pode dar, né? Não tem problema aí que a gente tá com um monte de coisa para fazer. Mas eu disse para ele assim, irmão, o valor que Deus colocar no seu coração, porque a gente quer fazer aí da juventude da igreja, a gente pode fazer. Mas tem uma coisa que me deixa mais feliz do que a assinatura desse cheque aí. Eu disse o quê? Eu disse, se você quiser, dizer assim, pastor, eu quero me envolver com o projeto que o senhor tem como pastor na igreja. Eu quero que você se torne um líder de pequeno grupo, um discipulador. Aí sabe o que aconteceu? Ele saiu como aquele jovem, saiu triste. O jovem rico saiu triste. Ele assinou o cheque de uns 5 mil reais, e disse, toma aí para comprar as coisas que a igreja precisa, mas ele não queria se envolver com esse processo. Sabe? Só que esse processo de discipulado, de grupo de comunhão, ele gera vida, não tem, para mim, no meu ministério. Hoje, o meu maior investimento, as coisas que eu estou lendo, as pessoas que eu converso, é sobre esses paradigmas, é sobre essa estrutura. Meu coração pulsa com isso, sabe por quê? Porque eu sei do impacto que é. Eu tenho 250 membros. Se eu preparar esses 250 membros com gente restaurada, o seu coração, gente com fé, gente que ama, que abre a sua casa, que usa do seu tempo, do seu recurso, para abençoar alguém, para cuidar de alguém, sabe? Essa é a maior felicidade minha como pastor, imagina do Senhor. Quantas almas vão ser impactadas? Tem uma líder nossa que está aqui, o nome dela está aí, Nanazil, é Mariana. Ela pegou o grupo de casais, não está podendo, né, se reunir, aí ela comprou um presentinho, fez uma carta, foi na casa de cada um, falando lá por trás da grade, né? Foi na casa, fez uma visita, entregou lá com álcool em gel, com tudo e tal, falando com cada um, e teve gente que chorou, e depois eu vendo no grupo lá e tal. E aí eu aqui em casa me emocionando, como pastor. Porque eu não posso fazer isso com a igreja toda. Mas cada líder que está acima de 10, 15, pode fazer essa mesma coisa, e cada pessoa não vai sentir sozinha. Os braços pastorais, né? O cuidado, o amor, o carinho, elas estão pastoreadas, confortadas e cuidadas. Então, essa é a minha palavra. O impacto disso é cada pessoa da igreja, cada pessoa que toca, que vem para a igreja, está sendo cuidada, assistida nas suas crises, nas suas depressões, na sua luta com o Senhor. Então, acho que a juventude é o caminho. É o caminho. É amor, Amém. É discipulado, é pequeno grupo. E aí minha palavra é assim, se você tem aí mais ou menos uns 40 jovens, o nosso alvo é que cada um desses jovens se tornem líderes e discipuladores. Não só façam parte do grupo, mas que eles sejam treinados, aprendam, independente se fala muito, se fala pouco, se é gago, se não é. Tem vários exemplos na Bíblia sobre isso. Se tem dinheiro, se não tem. Se tem faculdade, se não tem. Deus usa cada um. A gente tem que fazer uma live só sobre esse assunto do que Deus usa. Amém. Gente, eu quero dizer a vocês, não sei se o pastor teria, eu vou ver com ele aqui, mas a gente vai ver se a gente consegue, então, continuar de hoje a 8. E aí a gente aborda aquilo que não deu tempo de abordar aqui, tá certo? Tá faltando 15 segundinhos aqui, então, pastor, muito obrigado. Abraço. Deus abençoe, fiquem atentos aí. Aí eu vou só alinhar com o pastor aqui, a gente divulga, mas pra gente continuar esse bate-papo na semana que vem, tá certo?
Amém. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Brigadão, pastor. Grande abraço à família aí.